A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede de meditar na sua poderosa palavra. Estamos na campanha dos Salmos, meditamos no Salmo 33 e foi uma bênção. Falamos sobre se regozijar no Senhor, sobre a vitória dos justos e que em Deus aceita as orações, reprova as dos ímpios. E agora vamos meditar no Salmo 34. Então você que é inscrito no canal, compartilhe, divulgue, aleluia. Você que não é inscrito, deixe seu joinha, se inscreva, divulgue essa palavra, que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a tua mente, em nome de Cristo Jesus, amém? Salmo 34, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, para que Deus fale conosco e contigo também, aonde quer que você esteja. Ore comigo. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, quero agradecer por essa oportunidade, pedir perdão dos meus pecados, pedir que o Senhor, ao porta da palavra, fale conosco, nos ilumine, nos ensine. Sim, ó Pai, que esta palavra seja de grande valia para todos aqueles que vão ouvir e aprender, Senhor. Salva almas, liberta, edifica a tua igreja, glorifica o teu nome, como o único Deus vivo e verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem tu enviaste. Seja assim, Senhor, abra a porta da palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 34. Onde você estiver, em casa, no computador, não sei onde você está me assistindo, mas dai ouvidos o que o Senhor tem para ensinar. E se você puder, abra sua Bíblia no Salmo 34 e vamos estudar em nome de Jesus. Ele tem 22 versos. É um salmo de Davi, e fala do segundo salmo aqui, de livramento. O Deus do livramento vai nos ensinar muita coisa a respeito desse crente fiel. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. Vosso rosto não ficará confundido. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que temem o Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ele lhe guarda todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão desolados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será desolado. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Cordeiro de Deus. Salmo 34. A segurança daquele que teme ao Senhor. E lembrando aqui, o temor a Deus é o respeito, a devoção, a adoração, a reverência, esse temor, né, o medo de Deus, por conhecer o Criador, saber que Ele é o único e verdadeiro Deus, vem esse respeito por Ele,
vem essa devoção, essa adoração. E quem faz isso, pecador redimido, resgatado, justificado, ele recebe essa segurança. E antes de entrar nesse verso 7, vamos mastigar um pouquinho aqui sobre o que Davi quis falar nesta composição deste salmo. Ele começa dizendo: louvarei ao Senhor. Ele já faz um juramento, uma promessa de louvar, elogiar ao Senhor. E sempre gosta de frisar, ele fala do Senhor como único Deus e tirando todos os ídolos de cena. Primeira lição: só o Senhor é digno de ser louvado, mas ninguém. Em todo tempo. Quando a gente aplica aqui em todo tempo, tempo aqui medido por horas, né? Minutos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, todo tempo, todo momento. Quando parte para Eclesiastes 3, a lista, né? Tudo há um tempo determinado abaixo do céu aqui. Há um tempo determinado para todas as coisas, todos os propósitos. E se a gente aplicar esse todo o tempo de Davi, no tempo de sorrir, louvarei. No tempo de chorar, louvarei. No tempo de perder, louvarei. No tempo de achar, no tempo de plantar, louvarei. No tempo de colher, louvarei. No tempo de abraçar, louvarei. No tempo de se afastar, de se abraçar, louvarei. Todo momento, tempo de alegria, louvarei. No tempo de tristeza, louvarei. Aleluia. Então, louvar o Senhor tem que ter fé genuína em todo o tempo. Então, não vai ter um momento triste, momento alegre, perdas, conquistas, vitórias ou derrotas. Davi está dizendo: eu vou louvar em qualquer circunstância. E essa promessa, Deus, ele cobra esse voto, esse juramento. Quando vem o dia mau, você tem condições de louvar. Olha Jó, quando o dia mau chegou, perdeu os 10 filhos, perdeu a fazenda, ganhou enfermidade, o diabo ali trabalhando. E Jó disse o quê? Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não sabia Jó que era luta contra ele, Deus permitiu. A mulher ainda disse: amaldiçoa teu Deus e morre, abençoa teu Deus e morre. Fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus e o mal não receberemos. Então Jó entendia ali que era a mão de Deus, mas não entendia, sabia ele que era o diabo trabalhando. Mas louvou a Deus, não saiu uma blasfêmia da boca do servo do Senhor. Em Cristo Jesus, por amor a Jesus, ele disse que o mundo vai nos odiar. Por amar a ele. Está lá em João 15, 18 em diante. O mundo aborrece a ele, o mundo odeia a ele, também vai nos odiar. Se ouvir a palavra dele, também vai ouvir a nossa. Mas teremos essa hostilidade mundana dominada pelo diabo. Então, nessa hostilidade, nessa prova de fé, desprezo, rebaixamento, humilhação, menosprezos, nojo, por causa do nome de Jesus, a igreja dele vai sofrer. Você vai ter que louvar a Deus, perdendo amigos, perdendo esposa, perdendo marido, perdendo filho, perdendo os pais, perdendo emprego. Só você e Deus. Então, por Cristo, você vai ser provado também. Também você vai louvar, você vai engrandecê-lo no meio desse tempo, e às vezes críticos. Então, é a prova da fé de todo aquele que se diz cristão. Então Davi diz: eu vou louvar em todo o tempo. Se eu tenho, eu louvo. Se eu não tenho, eu louvo. Paulo disse algo tremendo. Filipenses 4:13, não é? Aleluia, bem conhecido da igreja. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 11 a 13. Não digo por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. De toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Então, em todo tempo, Deus nos fortalece. Tendo pouco, louvarei. Tendo muito, louvarei. Tendo nada, louvarei também. Então, Davi traz esse ensinamento. Paulo também, com a sua experiência de fé. Então, você, para ter essa experiência com Cristo, louve a Deus. Engrandeça o Senhor em todo tempo. Primeira lição que Davi nos dá, que vale a pena elogiar. E Deus se agrada, viu? Aleluia. Não como Israel no deserto, que por 12 vezes Israel murmurou. E a palavra murmurar aqui não é uma reclamação. A palavra murmurar
é uma difamação. Eles difamaram Deus, caluniaram Deus, tornaram Deus mentiroso. Deus odiou, tanto é que muitos pereceram lá no deserto e não entraram na terra de Canaã. E isso, 1 Coríntios 10, Paulo diz que foi uma figura para que a gente não tente a Cristo como eles tentaram no deserto. E eles pereceram pelo destruidor. Então, vigilância. Você que está me assistindo, louve a Deus. Se está doente, qualquer enfermidade, louve a Deus. Se está sadio, louve a Deus. Nunca abra a boca e vá xingar, vá desmoralizar. Se o negócio está ruim, ficará pior. E além de não resolver nada na sua vida, você corre o risco, eu corro o risco, nós vamos correr o risco de irmos para o inferno. Então, louve. Jesus ainda louvou ao Pai, chicoteado, humilhado, desprezado, flagelado, mas o Senhor ainda louvou o Pai, e ao terceiro dia ele foi ressuscitado. Então o Senhor vem para fazer milagre, para honrar a fé, tanto aqui na terra, e quando for levar a alma do servo para a eternidade celestial, porque viveram uma vida de teste, de sofrimentos por amor ao Senhor, mas viveram louvando a Deus. Se a gente dá uma vasculhada na Bíblia, a gente vai ver quantos louvaram. José louvou a Deus, mesmo traído pelos irmãos, vendido como escravo, na casa de Potifar. Mas José louvou a Deus, preso, louvou a Deus. Chegou no palácio, crente, louvou a Deus. Esther como rainha, louvou a Deus. Daniel na Babilônia, louvou a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, louvaram a Deus. Tantos e tantos e tantos e tantos e tantos, que aqui fosse falar o tempo seria pequeno. Hebreus 11, a galeria dos fiéis, dos heróis da fé, louvaram a Deus. Então, todos esses que experimentaram o Senhor, louvaram ao Senhor. Então é o primeiro ponto, louve ao Senhor em todo tempo, que Deus lhe honrará. Por que Deus? Porque Ele é o dono do céu, da terra, do mar, da vida, da morte, do inferno, do diabo, dos demônios, do homem. Ele é o Senhor. Então elogie o proprietário de todas as coisas. Aleluia. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Esse elogio, Davi está dizendo, estará continuamente. Não vou louvar porque Deus... Só vou louvar porque Deus fez isso na minha vida. Só o fato de você e eu ser imagem e semelhança de Deus, enfrentamos milhões de espermatozoides, só a gente fecundou no útero ali da nossa mãe e nascemos, passamos os 9 meses, Deus protegendo, e a gente nasceu, é motivo de louvar continuamente e saber que a gente já nasceu e Jesus já morreu na cruz pelos nossos pecados, já derramou seu sangue por nós. Olha que coisa linda. Então já é motivo da gente louvar o Senhor continuamente, dizer que Ele é bom, dizer que Ele é fiel, dizer que Ele é justo, dizer que Ele é maravilhoso, engrandecê-lo pela sua onipotência, onipresença, onisciência, transcendência, finitude, pela sua ternura, por Ele ser compassivo, amigo, leal, aleluia, santo, glorificado seja Deus, amoroso, misericordioso, terrível. Continuamente, crente, o louvor tem que estar na tua boquinha para que você faça parte daquele grande coral que estará engrandecendo o nome do Cordeiro de Deus no grande dia. Estiver lá no céu de glória participando do governo celestial. Muitos que estão no inferno se arrependem amargamente porque aqui tiveram a chance e perderam, desperdiçaram. E agora lá não pode mais clamar a Deus, louvá-lo. Lá está clamando, gritando para que Ele tire. E Deus não tira. Eu ouvi de um pastor ensinar. Sabe a pior coisa de quem desce para o inferno? A pior coisa que acontece lá. Sabe qual é a pior coisa? É que Deus escuta o clamor. Jesus escuta os gritos. Mas não pode livrar. Porque Ele mesmo condenou. Porque Ele é o Senhor da glória. Não tem oração, não tem reza, não tem nada nem ninguém que tire. Só Ele tirará. João 5, versículo 28 e 29, Ele diz que no grande dia os mortos ouvirão a voz dEle e ressuscitarão, e uns para a justificação e outros para a vergonha eterna. Muitos estão lá, estão clamando agora por Jesus. E todas as línguas e nações que desprezaram desde antes dele nascer, pois o Cristo que viria, e após o seu nascimento e ascensão aos céus,
os imperadores, os anônimos, os cultos, os cantores, cantoras, desembargadores, juízes, juízas, prefeitos, prefeitos, os apostatas, Judas Iscariotes, Caim que matou Abel, Nimrod que está lá, os judeus, os fariseus, inúmeros. Agora é tarde. Mas nós que estamos de pé, louvemos o nome do Senhor. O seu louvor, o seu elogio, como Davi disse, estará. Isso aqui é para Davi. E Davi já vai aguardar a ressurreição do seu corpo. Agora somos nós que cremos no século 21, que o nosso louvor a Deus esteja continuamente. E receber Deus, a porcaria de ser crente. Aqui me arrependo de ser crente. Nunca diga isso. Essa palavra tem direção certa, aleluia. Nunca diga isso. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Aleluia. Seja crente fiel, porque você vai participar. Jesus disse em Mateus 12, olha que palavra tremenda. Mateus capítulo 12, Jesus disse no versículo 33, porque ele foi chamado de Beuzebu pelos fariseus, versículo 33 em diante: ou fazer árvore boa e seu fruto bom, ou fazer árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois a boca fala do que há em abundância no coração. O homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, palavra inútil, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Davi será justificado porque ele disse o quê? Louvarei o Senhor continuamente. Seu louvor estará na minha boca. O Senhor vai justificar. Tiago 3 também, Tiago fala da língua, que bota freio no cavalo, bota freio no navio, mas a língua não consegue freá-la. Também 1 Pedro 3,10, o apóstolo Pedro, ele fala a respeito da língua. 1 Pedro 3, versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios de falar enganosamente. Aparta-se do mal e faz o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que praticam males. Ora, quem vos fará mal se fordes imitadores do bem? Pedro também está citando aqui o Salmo 34 de Davi. Cuidado com a língua. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Provérbio 18, 21. O fruto da vida e da morte está no poder da língua. Quem ama, provará os seus frutos. Então aquilo que sai da sua boca, você vai saboreá-la. Se é morte fala de separação. Se é vida, saborear palavras de vida. Mas Davi disse, eu vou louvar, eu vou elogiar o Senhor. Vai sair da minha boca. Porque Jesus disse, vão ser justificados e serão condenados aqueles que falarem. Todas as palavras inúteis vão dar conta no dia do Senhor. Isso quer dizer o quê? Jesus vai cobrar tintim por tintim de cada ser humano que falou asneira, e ele também vai justificar todas as palavras que lançaram contra ele, palavras agradáveis, palavras de reconhecimento da sua grandeza. Eita Jesus! Muitos irmãos não leem a Bíblia e não entendem isso aqui, mas isso aqui é muito sério. Verso 2, minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Essa alma está falando da vida dele. Minha vida vai se gloriar, vai se gabar em quem? No Senhor. Davi ensina que não tinha a sua coroa, não tinha a sua elegância, não tinha a sua beleza, não tinha o exército. Ele ia se gloriar, se gabar, ia ter honra no Senhor. Seria no Senhor. Em quem você está se apoiando? Quem está sendo o exemplo para você? Pois Davi está dizendo que o próprio Deus seria o motivo dele se gloriar. Também Jeremias, ele fala no capítulo 9, versículo 23, 24, assim diz o Senhor. Olha como o Espírito Santo tomou Jeremias para falar, para ajudar.
Não se glorie, não se gabe o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Davi vai se gloriar em quem? No Senhor. E o que é que Jeremias fala da parte de Deus? Não se glorie o sábio. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Não, Salomão. Nem se glorie o forte na sua força. O homem mais forte de todos os tempos. Sansão. Não, Sansão. Não. Aquele que tiver que se gabar de alguma coisa, se gloria em me conhecer. Vou repetir. Se gloria em me conhecer. E você sabe o que é conhecer a Deus? É ter intimidade, um relacionamento íntimo com Ele. Que a Bíblia diz que Deus revela seus segredos para os seus amigos. Para você entender essa intimidade, conhecer quem é esse Espírito soberano, o ser absoluto. Aleluia. A monarquia não. A teocracia de Deus, ele rege o universo, primeiro, segundo, terceiro céu. Ele rege a história, os exércitos, os demônios, o diabo, o homem. Ele é o dono e comanda tudo. Aleluia. E a vida eterna é essa, João 17,3. Que te conheçam como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, sabe qual é ter a vida eterna, que é a promessa que o Senhor diz? É conhecer Deus eternamente. Meu Deus, vamos saber quem é Ele. Aleluia. Pelos seus atributos incomunicáveis e comunicáveis, a gente já tem ideia do que está escrito. Mas Ele mesmo, falando dEle, como Ele que Ele criou, o poder dEle. Aleluia. Alguém pergunta, quem criou Deus? Deus é incriável. Incriável. Incriado. Aleluia. Então, aquele que conhece o Senhor se gloria nisso, se gaba em conhecer Deus. A criatura conheceu o seu Criador. Isso é extraordinário, crente. Aleluia. E em Jesus Cristo, Hebreus 1,3, a lei diz que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Jesus se revelou e mostrou o Pai para todos nós. Conhecer um pouquinho de Deus é só olhar para Cristo Jesus. E Davi disse, minha alma se gloria no Senhor. Então entendemos que Davi procurava aprender quem é Deus, seus mandamentos, suas ordens, a mente de Deus, entender o porquê Deus quer isso, Deus não quer aquilo. Então Davi ia se gloriar nisso. Eu e você tem que se gloriar nisso, aleluia, porque vamos participar desse grupo seletivo dos santos do Senhor. Irmãos, quem não quer, irmão, babau, vai ficar para trás, vai ficar para trás. Quantas pessoas estão morrendo no mundo todos os dias e vão partindo sem Cristo, sem salvação. E eu e você tem que crer para poder conhecê-lo eternamente e se gloriar nesse Deus, se gloriar mesmo. O meu Deus é o único Deus, meu Deus é grande, o meu Deus é todo poderoso. Olha o meu Criador, quem Ele é. Terra, labore de calaxerebederai. Oh glória, eu sinto o Rei na terra. Cante o ergue, sorebedecamante, a glória. Se glorie em me conhecer. Tem intimidade comigo, o Senhor está dizendo, chamando, venha ser íntimo meu, venha me conhecer pela minha palavra, diz o Espírito Santo. Os mansos fala dos humildes. Jesus diz, bem-aventurado, em Mateus 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansos fala dos humildes, os obedientes, os subordinados à autoridade divina. Aleluia. Os mansos, os humildes, os obedientes o ouvirão, prestaram atenção e se alegrarão, ficaram felizes. Era tudo que Deus quis, foi tudo que Deus quis no Antigo Testamento. Dai ouvidos à minha voz, dai ouvidos à minha voz, dai, ó Israel, dai ouvido, preste atenção, preste atenção. Quantas vezes Deus chamou a atenção de Israel para obedecer seus mandamentos? E Davi diz, os humildes, os mansos,
os obedientes o ouvirão. Veja, os rebeldes não estão nem aí. João 8,47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus está repreendendo alguns judeus ali. Então só quem vai ouvir são os obedientes e eles vão se alegrar. É você que crê no Senhor e tem essa esperança no seu coração, você escuta as palavras de Deus e pratica, porque é ensinamento. Olha o que ele ensina no livro dos Provérbios, Provérbio 8,32. Veja aqui o que está escrito, 8,32 em diante. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem meus caminhos. Ouve a correção e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Todos que irritam a Deus por desobediência amam a morte. Ou o diabo que está ali com a morte entranhada. Veja como é sério. Os obedientes ouvirão e vão se alegrar, porque os mandamentos de Deus é vida. Todos eles são vida para nós. É vida, vida, vida e vida eterna. Vida com abundância e vida eterna. E vida eterna. Aleluia. Alegra-te por estar ouvindo a palavra de Deus. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. Olha o que Davi está pedindo. Vem engrandecer, exaltar, magnificar. Engrandecer literalmente o nome do Senhor comigo. Por quê? Porque eu sou crente. Então ele está chamando todos os crentes. Venham. Davi está chamando para celebrar, fazer um culto ao Senhor. Engrandeçam comigo, juntos, e exaltem o seu nome. Hoje está no nome de Jesus. Então, olha, preste atenção. Isso aqui é uma música. Davi está cantando isso aqui. A gente não sabe a melodia. Davi está chamando, venham, vamos louvar o nome do Senhor. Fosse na igreja, Davi estava dizendo assim, vamos louvar o nome de Jesus. Exaltemos o seu nome. Porque o nome de Jesus traz salvação, libertação, redenção, glorificação, vida eterna, milagre, perdão, cura. Então vamos elogiar o Senhor. Engrandecei o Senhor comigo. Esse convite, se a gente fizer para muitos, poucos virão. Porque nem todos estão vivendo uma vida de adoração a Deus. Prostrar, estar submisso, submeter, estar devotados ao Senhor. Estarem devotados, estarem trabalhando para o Senhor. Pouquíssimos estão. Sabe, quer ver? Façam um culto de ação de graça e façam uma campanha de vitória material. Olhem, vai vir gente do estado de Pernambuco, do Brasil, fora do Brasil. Olhem, para as coisas materiais. Agora chame para um culto espiritual. Deus é espírito. Elogiar esse espírito. Ninguém vê. Aí Davi está dizendo, venha engrandecer o Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Você não vê Deus. Chame. Por isso que Jesus, aleluia, em João 4, para a mulher samaritana, Jesus disse que Deus é espírito, e aqueles que o adorem em espírito e verdade. E Deus procura os tais, os verdadeiros adoradores. Porque Deus está procurando quem realmente, como Davi, está disposto a celebrar a majestade santa. Está disposto a engrandecer o nome do Senhor sem vê-lo. Sem vê-lo. Aleluia. Então, quem é que está disposto? Veja, um culto para Deus às vezes é tão escasso. Por quê? Porque as pessoas estão acomodadas. E as pessoas estão vendo o quê? Só as coisas materiais, são materialistas. Mas Davi está dizendo, venha. Ele não está colocando condições. Venha comigo. Ele está tão alegre, ele está num estado emocional, está tão feliz, que ele está convidando. Venha. Engrandecei, aleluia. Na tradução da linguagem de hoje diz o quê? Anuncie comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Venha anunciar, venha propagar comigo, aleluia. Como eu estou fazendo aqui, como tantos obreiros estão
fazendo? Anunciem, proclamem, divulguem, manifestem o nome do Senhor, falem dele, anuncie ele, não a mim, anuncie ao grandão, anuncie a ele que é digno de glória, ou glória a Jesus. Eita Deus grande, o seu nome que é sobre todo nome, o nome aqui é de Jesus. A ele foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, onde anjos, arcanjos, querubins, serafins, o diabo, os demônios, a morte, o inferno, todos glorificam e dizem que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Anuncie e proclame o nome de Cristo Jesus. Eita glória. Daí você vê que muitos não querem, como Davi está dando conselho, levar o nome de Cristo. É uma guerra, é uma luta para alguns, não é? Não tem esse prazer de anunciar, de proclamar. Não tem. Também a sociedade incrédula hostiliza o nome do Senhor, mas mesmo assim são poucos que têm esse prazer de levar e anunciar o nome do Senhor. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi estava com medo. No verso 4, eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Essa insegurança, não é? essa desesperança, essa desconfiança que Davi estava tendo, problema emocional aqui, mas ele buscou o Senhor. Ele usou a fé, ele orou, se humilhou, invocou o nome do Eterno e por misericórdia Deus respondeu. O que a gente aprende? Busquemos o Senhor, oremos no nome de Jesus. João 14,14, Jesus disse, tudo que pedir no meu nome será o quê? Feito. Então buscar o Senhor e ele responderá. O Deus de Davi é um Deus de resposta. Se você orar da forma correta, primeiramente é no nome de Jesus. Livrou-me, ó Deus do livramento, de todos os meus temores. O Senhor é o Deus que dá segurança. Ele é o Deus que repreende o medo, a incerteza, a desconfiança. Lembra de Jairo, quando Jesus foi na casa dele? Para de importunar o mestre, tua filha já morreu. Jesus repreende na hora. Não temas, creia somente. Foi lá e ressuscitou a menina e trouxe alegria para o pai e a mãe. Então o Senhor repreendeu, e eu creio, em nome de Jesus, seja repreendido todas as palavras de medo, de insegurança, de desconfiança, de incerteza, de ficar com o pé atrás, vai ou não vai. Não, o Senhor é certeza. A Bíblia diz que o nome dele é sim. Em Cristo é o sim de Deus. Então em nome de Jesus, receba fé, receba certeza, segurança, vai dar certo, já deu certo, glória, aleluia. Ele livra dos temores, ele livra desses medos cabulosos, esses pânicos. Dorme perturbada. Recebe paz, crente, em nome de Jesus. Deus livra desses temores, recebe livramento aí. Deus livra dessas cadeias emocionais, essas emoções ruins, essas penúrias. O Senhor lhe arrebenta, porque a palavra é martelo. Jeremias 23. Então recebe a martelada aí, ó, pá, em nome de Jesus. A palavra é martelo, que esmiuça a penha, e ela é fogo. Então a palavra é fogo que consome esse medo. O Deus de Davi é o Deus que nos liberta também dos temores. Sabe aquela situação que você está assim, preocupado, roendo unha, puxando os cabelos, não dormindo bem, crise de ansiedade, preocupações em cima de outras. Isso aqui fala de angústia, de aflições. E Davi é um homem experiente nessas angústias. E ele teve essa experiência de Deus livrá-lo. Então em Cristo Jesus, o Senhor nos liberta. Oh, glória! Contemplai-o, coisa linda, no verso 5. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Contemplai-o e sereis iluminados. Vosso rosto não ficará confundido. Essa contemplação é pela fé. Você saber que Deus existe. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Contemple o Senhor. Contemple Ele. E você vai ser iluminado. Deus vai abrir o seu entendimento sobre Ele. Deus vai abrir o entendimento sobre a guerra espiritual.
vosso rosto não ficará confundido. Deus não é Deus de confusão. Eu falei no Salmo 33, 32. Deus é Deus de paz, Ele não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14, 30, né? Que nosso Deus é Deus de paz, Ele não é Deus de confusão, não é Deus de embaraço. Deus não deixa ninguém confundido. Deus diz assim, é certo, é errado. E pingo no i. Aleluia. Clamou este pobre. Olha como Davi se colocou. Jesus diz, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, Mateus 5, 3 ali. Porque deles é o reino dos céus. Clamou este pobre. E um pobre é desprovido de tudo, viu? Desprovido de saúde, desprovido de segurança pública, desprovido de casa, de trabalho, de vestimenta, de calçado, de alimento. É pobre de trabalho, do próprio sustento, das coisas básicas. Pobre, não tem nada. Como está se colocando diante de Deus? Davi disse, sou pobre. Clamou esse pobre. E o Senhor o ouviu. Olha o Deus que ouve os pobres. E salvou de todas as suas angústias. Aqui fala das agonias, das aflições, do sufoco, das ânsias de morte. E Ele livrou. Você está clamando? Você está orando? O Deus que livrou Davi em Cristo Jesus é o mesmo que liberta você dos seus temores, das suas angústias. Aleluia. É o Deus que ouve o pobre. É o Deus salvador e libertador. O Senhor te salva desses temores. O Senhor te salva dessas angústias. No nome do Senhor Jesus. Recebe salvação e livramento, quebrando essas correntes de angústia na tua alma. O que está te aperreando? O que está te perturbando, te angustiando, te atormentando? Se for presença diabólica, saia no nome de Jesus. Saia agora, em nome de Jesus. Se for problemas emocionais, sentimentais, caiam por terra também em nome de Jesus. Jesus te ama. O sangue dele foi derramado por ti na cruz. Recebe paz, porque o Senhor é Deus de paz. Recebe equilíbrio. Recebe esperança, confiança, segurança e fortalecimento em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aí ele diz, o anjo, o mensageiro, enviado por Deus, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores daqueles que vão herdar a salvação. Todos que estão em Cristo herdaram a salvação. Anjos de Deus vão lá, estão acampados. E os anjos de Deus falam dessa segurança que eu quero citar aqui. A palavra de Deus comprova todas as gloriosas promessas do Senhor na vida do crente. Gênesis 32, do 1 ao 2 é dito: E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim. Jacó viu os anjos de Deus acampados ao seu redor. Gênesis 48:16, Jacó podia dizer: o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. Em Êxodo 23:20, o Senhor promete segurança ao seu povo, dizendo: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Moisés não quis esse anjo. Moisés disse: se a tua presença não for, a gente não sai daqui. Salmo 91:11, a palavra de Deus afirma: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem todos os teus caminhos. Aleluia. E precisamos ter a certeza da segurança que o Senhor nos oferece. No Salmo 23:4, Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, lugares perigosos, não temia mal algum, porque tu estás comigo. No Salmo 27:1, Davi, ele se mostra confiante na segurança do Senhor em sua vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a rocha da minha vida. De quem me recearei? Em 2 Tessalonicenses 3:3, o apóstolo Paulo afirma que o Senhor nos confortará e guardará do maligno. 1 João 5:18, João diz: todo aquele que é nascido de Deus não peca, e o maligno não lhe toca.
Josué 1,9, o Senhor disse a Josué, que garantiu a ele a segurança, a ele e todos nós também. O Senhor disse: não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Dê glória para Jesus. Deus é aquele que nos guarda. Ele envia os anjos, nos protege na entrada e na saída, como diz o Salmo 121. Guarda de Israel nem dorme e nem cochila. Ele acampa ao redor dos que o temem. Não é qualquer um, é aquele que reverencia, que respeita, que crê em Deus. Aleluia. Provai e vede que o Senhor é bom. Olha a benignidade de Deus. Olha o atributo comunicável. Ele é agradável, ele é cheio de ternura. Bem-aventurado, feliz, aleluia, privilegiado o homem que nele confia. O homem, o ser humano, não só como Davi, mas qualquer um que confia em Deus. Qualquer homem que confia em Deus. É um homem aqui que fala do pecador, mas que confia, que tem fé no seu Criador. Aleluia. É feliz esse que faz isso. Olha a infelicidade daqueles que não confiam em Deus. Procura felicidade aqui e acolá, mas a verdadeira é a confiança, é a fé no seu Criador. Aleluia. Aí ele diz: temei o Senhor. De novo, respeite, reverencie, se submetam, se prostrem. Estejam subordinados a Deus. Vós, seus santos. Santos é aquele separado do mundo, separado da prática do pecado, desligado do espírito das trevas e dedicados, consagrados ao Deus Santíssimo. Sai da prática pecaminosa e são justificados pela fé, perdoados os pecados e são recebidos por Deus. Então os santos são os fiéis a Deus, os leais ao Deus, e considera Ele como o único Deus, e realmente é. Pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Não falta nada, na necessidade não tem. Se não tem de manhã, terá de tarde. Se não tem de tarde, terá de noite. Se não terá de noite, terá de madrugada. Se não tiver de madrugada, tem de dia. Mas chega, não tem falta alguma. Você está temendo, respeitando, reverenciando a esse Deus vivo, não faltará. Se faltar, Ele mandará, Ele suprirá. Lembre de Elias, lá no ribeiro de Querite. Deus mandou corvos. Alguns acham que os corvos ali eram os árabes. Outros entendem que eram as aves mesmo de rapina, que Acabe queria a cabeça de Elias. E Deus, olha, e ave ali em Levítico 11 era a ave que não se podia se alimentar. Deus proibiu, né? A culinária judaica. Então Deus usa o corvo, ou os corvos, para levar pão e carne para Elias. Aleluia. Lá no ribeiro, tomando água do ribeiro. Quando secou, mandou para Sarepta ali de Tiro e Sidom. E uma idólatra ia sustentar ele. E a mulher se converteu ao Deus de Israel. Não faltou nada. Tendo pouco, tendo muito, mas o Senhor manda. Abra a boquinha e dê glória bem gostoso para o Senhor. Quem teme a Deus não tem falta de nada. Aí você olha assim, mas as pessoas que não são cristãs, não estão considerando Cristo como Messias, não tem nada com Deus, elas vivem bem, os ricos continuam ricos, alguns pobres continuam vivendo bem, viajando e ganhando dinheiro e se destacando nas empresas. Quem disse a você que essas pessoas estão com a bênção do Senhor? Elas têm pacto com o diabo, elas estão na mentira, elas estão na maracutaia, defraudando, rouba energia, rouba água, compra e não paga, na maior safadeza, na maior maracutaia, são enganadores. O espírito do diabo está trabalhando na mente dessas pessoas corruptas, desde os políticos para os pobres, e elas vão vivendo, ó. Quando menos espera, a morte chega e a escuridão do inferno, do abismo, estará esperando eles. Mas aqueles que temem ao Senhor não tem falta de nada. É a segurança aqui na terra e a segurança lá na eternidade celestial, crente. Pedro, ele ficou com medo. Mateus, capítulo 19, e o versículo 29. Pedro ficou com medo, mas e perguntou ao Senhor, e o Senhor deu uma resposta para ele. Mateus 19, versículo 29. Todo que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna.
Olha para aí, renunciando por Cristo, vai receber 100 vezes mais aqui no final, a vida eterna. Aleluia! Glória ao nome do Senhor, crente. Não tem falta alguma aqueles que o temem. No Salmo 37, 25, né? Davi disse o quê? Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo, aleluia, desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre compassivo e empresta, e sua descendência é abençoada, porque é a mão de Deus que provê. Em Gênesis 26, está Isaac, filho de Abraão, filho da promessa, sendo sustentado por Deus. Isaac cavava, os filisteus entulhavam, cavava, entulhava, até nascer Reobote. Cavou, deu água e ninguém mais entulhou. Depois vieram ali pedir perdão e fizeram um acordo de paz e se reconciliaram. Mas foi a mão de Deus protegendo Isaac. Aleluia. Foi a mão do Senhor guardando o seu servo. Glorificado seja Deus. E Deus abençoou Isaac. E no Novo Testamento é por Jesus. Não tem falta alguma aqueles que estão em Cristo. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que temem o Senhor não têm falta de coisa alguma. Os animais têm carência, mas os fiéis a Deus que temem. Temer aqui é reverenciar. Lembre, viu? Respeitar, estar submisso. É um adorador que se prostra somente a Ele. Não vai pegar ídolos, religiões, só a Ele. 2 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5, né? Porque há só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, no versículo 5. Deixa eu ler aqui. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Os animais têm carência, sentem fome, mas os que temem não têm falta de nada. Deus é o Deus provedor. Se não tem, se você é um servo temente a esse Deus grande, a esse Deus vivo, o Senhor proverá. Você crê? O Senhor vai prover tudo. Está faltando dinheiro, de reprover. Está faltando alimento, de reprover. Está provando justiça, Deus proverá justiça. O que estiver faltando, Deus proverá. Aleluia. Ele diz: vinde, meninos. Na tradução da linguagem de hoje: venham, meus jovens amigos. Vinde, meninos, ouve-me. Veja, vocês mancebos que estão na puberdade, inexperientes, venham e me escutem. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Olha para Davi. Davi já está um professor do temor a Deus. O tema, né? Temor a Deus. Davi está dizendo: vem que eu vou lhe ensinar. Eu vou ensinar vocês. Vocês ainda estão jovens. Como é vencer o maligno e o mundo. Aleluia. Pois João diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E Davi já é um professor da juventude, da mocidade. Eu ensinarei o respeito a Adonai. Como se deve adorar, se prostrar, se submeter, se humilhar, se esvaziar e trabalhar para Ele. Aleluia. Ser um devoto, amá-lo intensamente. Venham, jovens. Eita. Em Cristo também lhe chamo. Venham aprender. Vem aqui para esse ensinamento. Venham para cá aprender. Se inscreve no canal, compartilha. Vem aprender aqui o que é temer e obedecer a esse Deus perdoador. Um Deus que quer o homem para Ele. Aleluia. Que o sangue dele foi derramado na cruz em prol do ser humano. Venham, jovens. Venham. Glória. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para o bem? Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falar enganosamente. Foi o que citei lá em 1 Pedro 3,10, não é? Cuidado com a língua. Porque aquilo que sai da sua boca vai lhe dar vida ou vai lhe dar morte. Aleluia. Quer viver bem? Cuidado de falar o que não presta. Vigia nas palavras. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue ao que Pedro falou. Se separa do que não presta, do maligno, das trevas, do pecado, do que ofende a Deus. Afasta-te disso. Faça o bem. Ame. Seja generoso. Procure a paz.
Shalom, e segue. Shalom aqui fala de crescimento, progresso, prosperidade, vitória, sucesso em todo investimento. Segue a paz, e principalmente o príncipe da paz. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Por que estão sobre? Estão por cima deles. Justo é justificado pela fé. Hoje é por Cristo Jesus. Justificado pelo sangue de Cristo imaculado, vertido na cruz pelos nossos pecados. Mas por Davi aqui, justificados pela fé. Então os fiéis, os retos, os obedientes a Deus, Deus está olhando para esses, obviamente. Deus está olhando para mim, olhando para minha esposa, olhando para os crentes fiéis aos mandamentos do Senhor, porque crente até os demônios são. Quem disse foi Tiago. Se crê que existe só Deus, faz o bem, porque os demônios crêem também estremecem. Mas os convertidos, aí é diferente. Os submetidos à nova aliança, o Novo Testamento, aí é outros 500. Porque esses convertidos são justificados e os olhos do Senhor estão olhando para eles. E outra coisa, além de Deus com os seus olhos de fogo, o Espírito Santo habita nesse crente. Olha que coisa linda. O Espírito Santo habita. Não tem como nem escapar. Deus está dentro de nós e vendo tudo. Glória a Deus. E seus ouvidos atentos ao seu clamor. Olha como Deus está atento. Deus está prestando atenção. Hoje é pelo Espírito Santo. O Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito da revelação, o Espírito da intercessão, o Espírito da sabedoria, o Espírito de Cristo está atento aos nossos gritos. Isso quer dizer o que, crente? O Senhor está atento aos seus clamores, seja por agonias, perseguições, algumas mentiras, humilhações, desprezos, pessoas que rejeitam o Evangelho, rejeitam Deus. O Espírito Santo está atento, os ouvidos atentos ao clamor dos seus justos. Eita coisa linda. Sabe o que quer dizer? Senhor, tu não me escuta, tu não me vê. E ele está dizendo, eu estou ouvindo. Eu estou atento. Eu estou tão atento que eu estou dentro de você e ouvindo tudo. Lembra de Ezequias, quando Senaqueribe blasfemou? Quando Ezequias foi levar a notícia para o profeta Isaías, Isaías orou, Deus mandou a resposta. A menina faz isso, maneia a cabeça. Da minha cidade não vai entrar, vou botar um freio na boca dele, um zão no queixo, vou mandar ele para a terra dele e vai morrer lá. Olha o decreto que Deus disse. E assim aconteceu. Isso é no Antigo. E hoje em Cristo, o Espírito de Deus, somos templos, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ele habita em nós, selou com o Espírito Santo, carimbou, ele é o penhor da nossa salvação. Quer dizer o que? Quando você dobra o joelho em reverência, em temor, em submissão, em prostração ao Deus vivo, glória, você está clamando, e ele está dizendo, estou aqui, ó, ouvindo, clame, vá, grite, berre, aleluia, vou resolver, vou agir. Aí ele começa a revelar. Quando você falar, ele diz assim, vou fazer assim, vou mudar aqui, vou tirar aqui, vou ferir, vou curar, vou matar, vou ressuscitar, vou fechar, vou abrir, vou derrubar, vou levantar. Eita! Aí ele começa a te revelar a terra. Oh glória! Amós 3,7, o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos, os profetas. Então o Senhor revela. Aguarda algumas revelações que virão para a tua vida. Ele vai te contar porque ele está ouvindo o teu clamor. Ele vai trazer uma resposta para você. Lembra de Daniel que orou? Daniel 9, 21 dias. E o capeta atrapalhou Gabriel descer. Aí Miguel veio, tirou e a resposta chegou. Mas estamos melhor do que Daniel. A gente não está esperando o anjo vir. Presta atenção nisso aqui, ó. Estamos esperando o anjo vir. Demônios impedindo os anjos passarem. Estamos melhores. Por quê? Jesus disse em João 14, 23. Quem escuta meus mandamentos e pratica, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. É pelo Espírito Santo. Daniel orou 21 dias. Em Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Entendeu não foi?
Em Cristo, Deus habita em nós. Em nós. Onde é que o diabo vai botar demônio no céu para atrapalhar? Ai meu Deus, o demônio está feito Daniel impedindo, Senhor. É um mês orando. Tira esse demônio que está atrapalhando. O Espírito de Deus está em nós por Cristo. Aleluia. Nem isso o diabo mais pode impedir. Aleluia. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Ou seja, o rosto de Deus é o favor. Então Deus está desfavorecendo quem pratica o mal, o que é ruim, o que é podre, o que é corrupto, o que é injusto, o que é mentiroso. Ou seja, aqueles que estão dando lugar para Satanás, Deus é contra os filhos do diabo, para desarraigar da terra a memória deles. Deus arrancará a memória dos filhos das trevas, embora seja criatura de Deus, mas o próprio Deus arrancará as suas criaturas da terra, porque eles são influenciadores da malignidade, são instrumentos de Satanás. Se eu fosse te falar o que Deus fez com os ímpios na Bíblia, meu Deus, esse vídeo ficaria 2 horas aqui ou mais. Mas o Senhor promete arrancar, e Davi contempla isso aqui, que tirou vários inimigos dele em Cristo. Quem despreza Jesus serão arrancados da terra. Aleluia. Deus está odiando quem pratica o mal, cambalacheiro, injusto, mentiroso. Deleta Deus, joga Deus para as costas, joga as palavras de Deus, cospe na cara de Cristo, pisa o sangue de Jesus, escarnece do Filho de Deus, blasfêmia contra o Espírito Santo, blasfema contra o Espírito Santo, difama, calunia, causa perjúrio, leva falsos testemunhos contra o Santo Espírito. Deus arrancará o que? A memória deles. Não haverá lembranças deles. Em Jeremias 17:13, Deus diz que o nome dos ímpios serão escritos na terra. Por quê? Por que será? Por quê? Porque não está escrito no livro da vida. Jeremias 17:13. Vamos ler aqui, rapidinho. Ó Senhor, esperança de Israel. Veja só. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados, que é amaldiçoados. Os que se apartam de mim terão seus nomes escritos no solo, na terra, porque abandonam, Senhor, o manancial das águas vivas. Não tem churumela para incrédulo, não. O povo não lê a Bíblia, o decreto de Deus sobre os ímpios, e quer trazer um docinho onde Deus está mandando um amargo. Em Malaquias, no capítulo 3, aleluia, versículo 16. Então aqueles que temem, respeitam o Senhor, falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e o ouve. Preste atenção. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e se lembram, meu Deus, do seu nome. O que que Malaquias está dizendo? Eita Jesus, eu queria gritar com esse texto. 3,16 de Malaquias, eu queria gritar, santo. Oraio rederebe kalaxerebe kamantria sorebe devorig kalaxeia da rasui. Ah, santo redorig canchoherig calavarig afá. Aqueles que temem, que respeitam, que amam, estão subordinados a esse Deus que é Espírito. Oh glória! Aqueles que estão prostrados, aqueles que amam, que respeitam Deus de uma forma absoluta. Malaquias está dizendo, Deus escuta, porque eles falam cada um com o seu companheiro. Diz assim, ó, tu está respeitando Deus, tu estás orando, tu estás respeitando o Criador. Estou. Ele é o verdadeiro. Ele é fogo consumidor, com ele não se brinca. Há uma reverência, há um respeito, há um temor.
a uma prostração, uma submissão, uma subordinação, um esvaziamento do eu, uma humilhação do eu, se prostra, bota a cara no pó. E cada um fala com o seu companheiro. E Malaquias diz, e Deus os ouve. Onde Deus está prestando atenção em todas as conversas. Aí Malaquias diz, e existe um memorial diante deles. E todos aqueles que temem o Senhor. Sabe o que o Senhor nos ensina? No grande dia do juízo, Deus vai dizer, esses são ovelhas, para cá, minha direita, sinal da honra, do respeito. Esses são bodes que me desrespeitaram, inferno. Deus está dizendo, tem um memorial. Para os ímpios, Deus vai apagar a memória dele. Para os justos, tem um memorial, terra. É Deus mostrando assim, ó, olha, enxerga. Olha, tudo que tu falasse a respeito de mim. Pensa que eu esqueci? Está aqui lembrado. Tudo escrito. Jesus disse, por tuas palavras tu vai ser justificado. Sabe o que está dizendo aqui? Aleluia. Fala coisas boas de Deus. Aleluia. Fala quem Ele é. Jesus. Aleluia. Porque no grande dia ele tem um memorial. Ele vai mostrar, está aqui as lembranças. Como tu engrandecesse meu nome. Onde te coloquei, tu não negaste, tu não tivesse vergonha do meu nome. Tu não tivesse vergonha do meu evangelho. Tem uma lembrança, tem um memorial. Mas para os ímpios, esses que não querem saber de Cristo, desprezam, a memória deles serão apagadas. Mas aqueles que temem o Senhor, o memorial está assim, ó. Deus vai colocar um outdoor para os anjos verem. Olha, esses que me temeram, que me respeitaram, que me honraram. No Salmo 91:14 tem um texto que eu amo demais, meu Deus. Jesus está presente, crente, glória. Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam, que me temem, e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Oh, glória. Aleluia. Quando eles me chamarem, eu responderei, estarei com eles nas horas da aflição, eu os livrarei, farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou seu Salvador. Meu Deus, eu de gritar. Que coisa linda, Senhor, meu Rei, glória. Ele vai apagar a memória de quem despreza. Honra a Deus. Honre. Choraga sobre a fá. Eu lembro do meu pai, crente, que não honrou o Senhor. Aleluia. Mas Deus vai honrar quem honra Ele. Por isso que Ele diz, eu honro aqueles que me honram. Que me desprezam serão desprezados. Que me honra estará o memorial. Quem me desonra, eu vou apagar a memória. Você entende isso aqui? Imagine isso na ressurreição, na vida eterna. No céu de glória. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais maldição, não haverá mais morte, não haverá lembrança. Quem desce para o inferno, nossos parentes e amigos, a memória será apagada, a lembrança deles. Mas a lembrança do justo, o memorial, estará exposto. Nós viveremos e não vamos lembrar nem de quem foi embora dos nossos parentes. Como isso é sério. Quem está morrendo sem Cristo. Olha o que Deus revela nesse salmo através de Davi. Olha, quem morre sem Cristo vai para o inferno, já vai ter a memória esquecida. Mas um cristão parte para a glória, o memorial está lá, porque aqui falava um para o outro, temendo a Deus. Aí Deus diz, gostei, vai ter um memorial para você, lembrando tudinho. A face do seu é contra os que fazem o mal. E aqui são as obras da carne, né, dominados por Satanás. Deus é contra quem mente, quem adultera, quem se prostitui, quem dá golpe nos outros, corrupto, invejoso, murmurador, difamador, caluniador, assassino, rebeldes, que desprezam os pais e as mães, os roubadores, os ladrões, os furtadores, os homossexuais. Deus é contra essas práticas. Outra pessoa não, contra as práticas.
Aleluia. Os feiticeiros, os idólatras, os avarentos, os negligentes, os tímidos, os amantes da mentira, os tolos. Meu Deus. E Deus vai apagar a memória de todos que praticam isso aí, muito mais. Os cachaceiros, os infiéis nos contratos. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Aqui você entende porque é que Deus escuta os justos. Porque justo é o justificado pela fé, que crê em Deus. E Deus então traz para a sua presença. Tem uma vida de salvação, nasceu de novo, é uma vida de perdão. Não é chegar assim e clamar, não. Justo é o verdadeiro, é o fiel somente ao Deus vivo. Por isso, quando ele clamar ao Senhor, o Senhor os ouvirá e livrará. Sejamos justos diante do Senhor por Cristo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos, contritos de espírito. O Senhor está perto dos humildes, aqueles que são prostrados, subordinados, submetidos a Deus, que obedecem a sua palavra. O Senhor está perto, então ele vem, salva, ele livra, ele quebra o arco do forte crente. Muitas são as aflições deste justo. Tu imagina essas agonias, esses tormentos, esse sufoco, ânsia de morte, que essas aflições assim, esse abafado, esse peso. Por quê? O justo, justificado por Deus, ele quer estar com Deus, não quer estar aqui. Está rodeado de um mundo de injustiça, de corrupção, de cambalacho, de mutreta, de gato com lebre. E eles não querem viver mais aqui. Sofrem essas aflições. Muitas são essas aflições do justo, que é justificado por Deus pela fé. E hoje é em Cristo. Jesus disse, João 16:33, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O sistema social governado por Satanás é cheio de mentira. E o justificado por Cristo vai sofrer aflição. Porque ele fala uma verdade aqui, a verdade dele é tirada. Ele fala que Jesus é o único Senhor e Salvador, vem inúmeros ídolos aí e tira Jesus de cena. E ele vê amigos indo embora. Ele vê pessoas, ele perdendo amizades. Vê pessoas perdendo a vida. Ele vai sofrer, mas o Senhor o livra de todas. Por Cristo, Deus nos livra de todas as aflições. E a última aflição é aqui na terra. Deus vai nos tirar e levar para a sua glória celeste. Paulo diz que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que se revelará em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 3. A malícia, o verso 20, ele, Deus, né, ele lhe guarda todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Isso aqui fala de Cristo, porque lá na cruz nenhum osso de Jesus foi quebrado. Isso aqui é uma profecia para o Messias. Aleluia, ele guarda. E se cumpriu, nenhum osso de Jesus foi quebrado. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão desolados. O ímpio já é impiedoso, ele já é malicioso. Já está usado pelo capiroto. A sabedoria maligna. Mas essa malícia vai matar ele mesmo. Satanás inspira, induz, seduz e conduz o impiedoso, o cruel, o desumano. E essa mesma estratégia é um veneno que o diabo dá. É o veneno da serpente que faz o ser humano tomar. Ele é ruim, ele é impiedoso, ele é desumano, ele é covarde, ele é traiçoeiro. Vai matar o próprio ímpio. Porque Deus entrega ao desejo do seu coração. Está lá em Romanos capítulo 1. Deus abandona ao desejo do seu próprio coração e entrega à morte. E então esses que desprezam a Deus, Satanás aproveita e dá o veneno da serpente. E o próprio ímpio vai morrer pela sua impiedade. Mas os que aborrecem, os que irritam o justo, serão desolados. Quer ver um ser humano, uma ruína, uma mazela cair sobre a vida de alguém? Aborrece um justo, aquele que é justificado pela fé? A cobrança chega, a prestação de contas, com correções e juros aí, ó. E Deus cobra. Então não faça mal a um verdadeiro crente, não, porque a mão de papai vai pesar, porque o ser humano já dá lugar para o diabo, e vai quem? Aborrecer, irritar, perturbar o fiel? Faço não. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será desolado. Esse resgatar é o livramento, salvar a alma dos seus servos. Eu aplico aqui a vida eterna, que Deus vai nos livrar da morte, do inferno, e nenhum
e nenhum dos que nele confiam serão desolados. Jamais Deus vai abandonar, tanto aqui na terra, como na região celestial, na eternidade celestial. Deus nos guarda aqui, nos protege aqui e também nos protegerá na vida eterna, crente. Vale a pena ser fiel a esse Deus Santo. Vale a pena glorificar o seu nome. Você que não é crente, que me assiste, dobre o seu joelho, venha para Jesus. Confesse o comum com o Senhor e Salvador. Jesus te espera para te dar vida eterna. O sangue dele na cruz foi por ti também. Aleluia. Essa é a felicidade e a segurança daqueles que temem ao Senhor, que respeita esse Deus grande, esse Deus vivo. Não faz nada porque ele está vendo. E ainda que peque. 1 João 2, 1. Filhinhos, não pequeis, não desobedeça a Deus, não ofenda a Deus. Mas se pecar, se ofender, se cair na tentação, existe um justo. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se pecar, se preocupa não, ainda tem esperança. Existe um que está com as mãos furadas, os pés e o lado. Ele que com seu sangue purifica de todo pecado. Quando existe perdão da parte dele, existe arrependimento e conversão. Vem para Cristo. Você que me assiste, que já é salvo, continue temendo a Deus. O que Davi experimentou, todos os fiéis experimentarão. Deus cuida, Deus ampara, Deus protege, Deus não abandona a crente. Leve essa mensagem ao máximo de gente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Ore comigo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por ter se revelado para nós, para mim, por te conhecer, Pai, pela Tua palavra, por Cristo que verteu o sangue na cruz pelos meus pecados. Pai, leva essa mensagem para muitos filhos teus e filhas e aqueles que ainda não são convertidos para que venham para Jesus. Obrigado. Cremos, meu Pai, no memorial daqueles que te temem. Infelizmente, muitos estão se perdendo e a memória será apagada. Mas quem te ama, tu guarda, tu protege. Fica conosco, nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Que na paz do Senhor, se Deus quiser a gente viver, vamos para o Salmo 35, que será mais um salmo de Davi, que será uma bênção para todos nós. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, crente. Beijo teu coração. Se Deus quiser a gente viver, a gente vai voltar. E não te esquece, o nosso alvo é o céu de glória. A paz do Senhor Jesus.